Olá pessoal, gravando aqui para vocês um vídeo explicando como é que a gente vai fazer a conexão agora utilizando o PDO, tá? Então a gente já trabalhou o PHP em aulas anteriores, já fizemos a conexão com MySQL, tá? E a ideia agora é a gente fazer uma conexãozinha orientada a objeto, tudo mais, um CRUD na verdade, usando o PDO e um simples esquema de rotas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Para isso, eu já tenho aqui a organização do meu projeto criada. Percebam que eu não tenho arquivos ainda, porém eu tenho duas imagens, tá? Essa imagem que eu vou estar utilizando de uma lixeira e a imagem aqui de usuários, ok? Então, tentem montar uma estrutura como essa e vamos lá, né? Eu vou iniciar então abrindo aqui o meu champ, tá? Vou startar só o Apache no meu caso, tá? Porque o MySQL tem uma instalação separada e aqui, inclusive, eu nem instalei junto ao champ. Caso você esteja utilizando com MySQL junto ao champ, tá? É só startar aqui, tá bom? Então vamos lá, vou criar aqui, abrir aqui meu MySQL Command Line. Vamos criar aqui então, no caso, nosso banco, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou criar, tá, um banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados então de CruzPDO. Opa, coloquei aqui o S sem querer, database, prontinho. E agora vamos usar CruzPDO. E aí vamos criar nossa tabela, tá? Vai ser uma tabela bem simples, tá? Então create table usuários. Dentro de usuários aqui eu vou colocar aqui um código. Vamos colocar como inteiro de 5 caracteres. Not null. Vamos colocar aqui primary key e autoincrement. Ao colocar primary key, ela fica subentendido que é not null, né? Então vamos fazer assim. Vamos então agora colocar também um nome. Esse nome vai ser varchar. Eu vou colocar então de 50 caracteres not null. E vamos colocar também e-mail, também varchar. Vou colocar aqui, vamos colocar aqui 75 caracteres, se not null também. E finalizamos aqui a nossa instrução. Ok. Então, nosso banco de dados já está construído, né? E vamos começar a criar, então, algumas coisinhas, tá? Então, eu vou começar a organizar, na verdade, tudo que a gente vai fazer. Ok? Para que a gente organize tudo direitinho, a gente vai começar logo pela própria conexão com o banco. Então vamos lá. A nossa conexão aqui a gente vai fechar em DAO, tá? Que é o Data Access Object. Então vamos criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar de dbconnection.php. Aqui no dbconnection, tá? Como a gente vai usar orientado a objetos, a gente vai criar uma classe, tá? Chamada dbconnection. Opa, dbconnection, perdão. Deixa eu colocar ele errado ali. dbconnection. E aqui, pessoal, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos criar aqui, então, os atributos. Então, o meu host aqui vai ser localhost. Vamos colocar aqui, então, também o nome do usuário vai ser root. Vamos inserir também a senha. No meu caso aqui é senha 1, tá? No caso de vocês, como já foi dito em aulas anteriores, se por acaso você utiliza o Champ ou o AMP, normalmente não tem senha, tá? Se você tem alguma configuração aí de banco de dados instalada à parte, provavelmente você vai ter uma senha, e aí você escolhe a que é a sua aí, tá? Você insere. Então vamos lá. Nome do banco de dados aqui, a gente vai colocar, só relembrar aqui qual foi o nome que eu coloquei, CruzPDO. CruzPDO. Tranquilo, né? Então, vamos fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou criar então um protect com, que de fato vai ser a nossa conexão aqui, ok? Claro, né? A gente vai colocar dentro da classe, eu tinha colocado fora. E aí vamos começar a criar nossas funções, tá bom? Então, a primeira coisa, quando eu criar um objeto de dbConnection, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente conectar, né? Então, eu vou colocar um public function aqui. Vamos usar o método construct aqui, né? Que é justamente o método construtor no PHP. E aí eu vou dizer o seguinte: quando eu conectar, eu vou passar, quando eu criar um objeto, na verdade, eu vou estar conectando. Ok? Tudo tranquilo aqui. E aí vamos
dar continuidade, né? Só que esse método aqui de conexão, eu tenho que fazer ele também, né? Eu estou basicamente chamando um método aqui para me conectar. Então vamos lá, vamos fazer esse método agora. Então vou usar aqui o protect function connect. E agora sim a gente vai fazer a nossa conexão de fato, tá? Então vamos lá, como é que eu vou fazer essa conexão? Eu vou dizer então que o objeto que eu estou criando, tá? Passando aqui a minha conexão, vai receber um novo objeto de PDO. Tá? E esse novo objeto ele vai receber o que então? Ele vai receber um MySQL, que é o banco que eu vou estar utilizando. Lembrando que o PDO, o interessante dele é que eu posso fazer uso de vários tipos de bancos de dados diferentes, diferente do MySQL que a gente usou com o PHP, que só pode fazer conexão com MySQL, tá? Ou então com MariaDB, no caso, né? Aqui não, aqui a gente vai fazer conexão com vários tipos de bancos de dados, tá? Por isso que é tão interessante estar usando o PDO. Então vamos lá. O host que a gente vai utilizar, tá? Vai ser this, tá? No caso aqui o host, tá? Para quem não conhece PHP orientado a objeto, basicamente eu estou dizendo que aqui é meu objeto, tá? E aqui eu estou passando basicamente o host, ó, daqui de cima, tá? Do meu objeto, beleza? Então eu estou passando aqui basicamente localhost, certinho? Dando continuidade então agora, eu tenho que passar o dbname também. Então o dbname vai ser o nome do meu banco de dados. Eu vou seguir o mesmo padrão. Diz dbname. Vamos passar também agora, tá? O nome de usuário e a senha. Então aqui eu termino minha aspas, passo agora o nome de usuário, username, e vou passar também a minha senha, password. Pronto. Com isso, a gente já tem, entre aspas, a nossa configuração de conexão pronta, tá? Só que a gente vai setar também o modo de tratamento de erros, né? Se a gente quer que apareçam os erros ou não, tá? Isso é muito simples. Então, passando mais mais uma configuração aqui para o meu com, vamos dizer então da seguinte maneira: set atributo, e vamos passar aqui o seguinte: PDO, tudo maiúsculo, do jeito que eu estou colocando aqui, tá, pessoal? Faltou aqui o A, TR, mode, e vamos dizer agora qual é o modo de erro que a gente quer que apareça para a gente aí quando tiver alguma falha, tá? Que basicamente ele vai informar para a gente. Então, erro mode, erro mode exception. Prontinho. Então, aqui já fizemos a primeira parte. Como a gente está fazendo uma conexão com o banco de dados, é interessante que a gente tenha isso aqui dentro de um try-catch. Algumas linguagens nem aceitam, né, se não tiver um try-catch aqui nesse caso. Então, try-catch, caso ocorra uma PDO exception. E aí vamos dizer o seguinte, tá? Então, quando acontecer algum erro, vamos dizer aqui, erro na conexão. E vamos passar também aqui, no caso, que erro foi esse, né? Então, erro get message. Opa, vou dar aqui uma travadinha. Beleza. Opa. Prontinho. Então, nosso método de conectar já está pronto, tá? E aí, se eu quero, por exemplo, fazer uso da conexão, basicamente, tá? Eu coloco aqui public function get connection. Opa. Estou dando uma travadinha aqui. E vamos ver. E aqui o get connection, basicamente, o que ele vai fazer? Retornar minha conexão. Beleza, tá? Faltou aqui uma linha aqui. Foi. Então, não temos nenhum erro aqui, tudo funcional direitinho, tá? E aí, basicamente, fizemos a nossa primeira parte aí, que foi, de fato, trabalhar com a nossa conexão. Só que temos um detalhe importante, tá, pessoal? Meio que a gente está começando aqui pelo back, daqui a pouco a gente começa a fazer o front de fato, tá? Então, fizemos aqui a nossa conexão lá no nosso pacote DAO, tá? Porém, a gente vai ter que começar a fazer as funções
de fato para poder fazer aí o que a gente quer, né? Por exemplo, trazer um select, um insert, daí por diante, tá? Então, o que queremos fazer aqui? Tá bem tranquilo. A gente vai criar aqui no DAO um novo arquivo e vamos chamar de user DAO.php, ok? A gente não vai fazer muita coisa por enquanto. Então, basicamente, eu vou abrir aqui um PHP e vou dar um require once lá no nosso DB Connection. Só isso por enquanto, tá? Então, aqui DB connection.php. E aqui, daqui a pouco, a gente vai começar a inserir nossas funções, tá? Lá no controller, a gente vai trabalhar de forma semelhante, tá? Então, lá no controller, vamos clicar aqui em New e vamos criar aqui o user controller.php. Certinho. Aqui no user controller, basicamente a gente vai fazer mais uma ligação, tá? Então, no user controller, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui um PHP, vamos fechá-lo e simplesmente vamos dar um require once no nosso DAO, passando aí o nosso user DAO.php. Então, basicamente, aqui, como é que vai funcionar a nossa aplicação? Eu vou ter aqui no view as telas de fato que o usuário vai fazer uso, tá? Essas telas elas vão estar conversando com o meu controller e o meu controller vai estar conversando com o DAO. Então, basicamente, é isso que vai acontecer, tá? Então, quando eu solicitar um dado, essa solicitação vai para o controller, no caso, tá? O controller faz essa solicitação e o DAO ele vai retornar uma resposta para a gente, tá? Então, basicamente, é assim que a gente vai trabalhar. Beleza? Tudo tranquilo aqui. Então, vamos seguir adiante, né? Fora disso tudo, tá? Eu vou criar então aqui o nosso index.php. Esse nosso index.php, basicamente é ele que vai ser as nossas rotas, tá? E aí, o que vai acontecer nessas rotas então? A partir do momento, tá, que eu tiver alguma ação a ser feita, eu vou estar redirecionando para algum local, tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer inicialmente, tá? Então, vamos lá, vamos começar, né? No nosso index.php, eu vou abrir aqui PHP. Vamos aqui dar um require once no nosso controller barra. Não reconheceu aqui o controller. Dois L's. usercontroller.php. Perfeito. E aí vamos fazer o seguinte, tá? Primeira coisa, eu vou ter uma ação. E essa minha ação, a gente vai fazer aqui um tratamento nela aqui rapidinho. O que eu vou dizer? Se eu não estiver recebendo nenhuma ação no momento, tá? Eu vou então informar, basicamente, tá? Que essa ação será ir para o index. Tá? Então, essa ação aqui vai ser basicamente o meu index.php. Ok? Vamos pegar, sempre que eu tiver uma comunicação aqui do meu view para solicitar qualquer coisa também, basicamente eu vou ter que fazer o uso do user control, como a gente já viu aqui agora há pouco, tá? Então, o que eu vou fazer agora é criar um objeto do nosso user control, tá? User control. Prontinho, tá? Deixa eu ver porque que deu erro aqui, rapidinho. Lá na classe user control, a gente não criou a classe ainda. Então, vamos só criar aqui então a classe para poder acabar com esse erro, né? Class user control. Pronto. E aí já não é para ter mais o erro lá no nosso index. Beleza, tá? Tranquilo, até aqui nada demais, tá? O que vai agora de fato fazer com que nossas rotas funcionem bem, basicamente vai ser um switch case que vamos utilizar aqui, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma determinada ação, ele vai verificar que a ação é essa e vai me dizer para onde é que eu vou, tá? Então, vamos lá. Vamos começar então aqui com um switch. E esse switch ele vai verificar que ação, tá, vai acontecer, ok? Então, vamos lá. A primeira ação que a gente vai verificar, a gente já pode até iniciar por ela, é caso seja index.
Então, caso seja index.php, o que vai acontecer, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso é que o userController, nosso objeto, tá? Ele vai estar chamando o código lá, a minha funçãozinha, tá? Index.php. Index, perdão, desculpa. Ok? E aí eu paro o meu switch case. Ok? Aqui vai dar um erro, tá? A gente vai consertar isso aqui já, até porque a gente não construiu ainda essa minha função index, tá? E a gente já pode até começar por ela, a gente já pode ir fazendo aqui passo a passo, né? Já ir verificando o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, vamos fazer com que isso aqui não dê problema para a gente, né? Então, o que vai acontecer? Vamos lá no nosso user controller. E no nosso user controller vamos fazer da seguinte maneira, tá? Vamos colocar aqui um private userDAO, esse atributo aqui para a gente fazer uso já. E vamos criar a nossa primeira função, tá? Então vamos criar aqui primeiro, antes de tudo, o nosso construtor. Então, construct. Bem similar lá à orientação a objeto que vocês aprenderam em disciplinas passadas, tá? userDAO. Para receber new user. Não. Ok. Vamos lá. Dando continuidade aqui, então. O que a gente vai tá fazendo de fato, tá? Basicamente, eu vou criar uma função, public function, tá? E essa função vai ser a nossa função index. Então, o que vai acontecer lá no meu switch case quando for chamada essa função index, tá? E o que eu quero que aconteça aqui é bem simples, tá? Eu quero que o meu objeto users, tá? Ele receba, então, aqui um diz userDAO getUsers, que basicamente esse getUsers ele vai ser um outro método que ele vai estar no userDAO, tá? Que vai trazer para a gente todos os usuários que estão no banco, ok? Esse users aqui, eu acabei de falar que é um objeto, mas na verdade vai ser uma variável aqui para a gente que vai receber o retorno dessa minha função, tá? Então, basicamente é isso. Vamos fazer funcionar agora esse getUsers, tá? Esse userDAO aqui, a gente já viu que está diferente, né? Então, vamos colocar aqui tudo maiúsculo. E daqui a pouco eu retorno para mostrar para vocês o que está acontecendo passo a passo, tá? Então, voltando aqui, tá? Desde o início, vamos lá para o nosso userDAO, tá? Aqui a gente não fez nada ainda e, de fato, a gente vai começar a fazer agora algumas coisas para poder resolver esses problemas, tá? Primeira coisa, o nome da minha classe vai ser userDAO, tá? Em seguida, vamos colocar aqui um private com para, de fato, receber a nossa conexão, tá? Deixa eu ajeitar aqui direitinho aqui para ficar com dois N's. Ok, tá? Da mesma forma dos anteriores, vamos criar o nosso construtor e em seguida vamos pegar aí os usuários, tá? Então vamos lá. Public function construct. Mesmo padrão, tá? Só que agora eu vou dizer que eu vou fazer um construtor aqui da minha conexão. Então aqui db connection. Vamos dizer então que esse objeto aí, tá? Com meu atributo com, no caso, né? Ele vai receber meu db get connection para pegar de fato a minha conexão. Então meu construtor aqui está pronto, tá? O que falta aqui para a gente é o método que eu não tratei ainda, tá? Que não foi criado, que é o getUsers. Então vamos lá criar esse getUsers aqui, tá? Então public function getUsers. Eu não vou passar nenhum parâmetro, tá? No momento, até porque eu quero só simplesmente pegar os usuários que estão salvos no banco. A minha query aqui, tá? A minha consulta, nesse caso, vai ser select asterisco from. E vamos passar aqui o nome da minha tabela. Não recordo qual é o nome. Vamos verificar aqui rapidinho. Usuários. Tá? Então, estou selecionando tudo de usuários. No meu caso, tá? Eu tenho aqui a query, só que eu tenho que mandar executar. Tá? Então, eu vou colocar aqui um statement. Tá? stmt,
tá? É uma variável, pode ser o nome que vocês acharem mais interessante, tá? Eu vou dizer que ela vai receber a minha com, executando aí, aliás, preparando o meu método para ser executado, né? Então, prepare a query. Então, aqui já está no ponto de executar. E vamos simplesmente agora executar, tá? stmt execute. Pronto. Com isso, a gente já tem a execução. No entanto, pessoal, a gente não está retornando nada lá para o meu user controller, tá? Então, de fato, a gente vai ter que retornar alguma coisa. Então, como é que eu vou retornar aqui, né? Então, return stmt de station, tá? Fetch all. Passando aqui, então, no PDO, fetch a foto, tá? Então, já vai no pontinho aqui já só de fazer uso dos meus dados, ok? Beleza. Voltando, então, aqui para ver se a gente compreendeu direitinho. Eu tenho as rotas, tá? Essas rotas elas vão estar conversando diretamente com o meu controller e também com alguns arquivos que vão ser chamados à medida que a gente for necessitando, ok? O nosso user controller, ele tem aqui os métodos que vão fazer a interação basicamente com o meu DAO. E nesse caso, a minha função index, que a gente pode até mudar o nome posteriormente, tá? Ela vai fazer aqui basicamente um pedido, tá? Uma chamada de método aqui no caso do meu userDAO, tá? O que o userDAO faz? Ele tem aqui o getUsers, que simplesmente vai trazer todos os usuários cadastrados na minha tabela do meu banco de dados. Então, bem tranquilo aqui, tá? Talvez seja novidade para alguns, mas percebo que não é nada muito complexo também, ok? Passando adiante agora, vamos voltar para o nosso index e vamos concluir essa minha rota, tá? Então, o que eu posso fazer nessa rota aqui de fato, né? Fizemos aqui o user controller, passamos o index, fizemos aqui um break. A gente já pode, inclusive, fazer outros casos, né? Mas temos um porém aqui importante que devemos analisar. A partir do momento, tá, que eu chamo o método index, é interessante que eu redirecione para alguma página. Eu faço de fato aqui a minha rota. E a minha rota vai ser a seguinte: include, e vamos agora entrar no nosso view, tá? Barra users.php. Tá? Esse arquivo a gente vai criar agora, tá? O nosso primeiro view que estaremos criando. Ok? Então vamos lá, vamos criar aqui esse view então. File users.php. Beleza, tá? Aqui é o de sempre, tá? Vamos colocar lá aquelas tags básicas. Eu vou renomear aqui para mim não perder muito tempo. Vou colocar aqui um HTML só para poder trabalhar um pouco mais rápido, tá? Exclamação. E ele já insere para mim. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. E vamos retornar agora, tá? Vamos retornar agora aqui para o que a gente estava antes, que era .php. Ok, tá? Então, tudo tranquilo, tudo direitinho aqui para a gente, tá? Só que aqui a gente precisa de fato estar pegando meus dados, né? Então, simplesmente eu não vou enfeitar muito, tá? Daqui a pouco a gente pode fazer aqui alguns detalhes importantes. Mas o que eu quero trazer agora, basicamente, vai ser uma tabelinha. Então, vamos lá. Vamos colocar uma table. Nessa minha table, eu vou ter aqui um treg. Vamos ter aqui, então, um tr. E vamos colocar aqui, então, o cabeçalho da minha tabela, tá? Então, lá no meu cabeçalho, eu vou ter aqui, então, por exemplo, o código. Eu vou ter também o nome. Copiar aqui, para ser um pouquinho mais rápido. Vamos ter aqui o e-mail. Vamos ter aqui editar. Aliás, ver detalhes. Editar. E excluir. E agora vamos fazer o nosso tebari, né? Então, tebari. E no nosso tebari, basicamente, o que a gente vai fazer, tá? Tudo bem simplesinho, tá? Vamos pegar aqui, então, vamos rodar
os dados que recebemos ao chamar o método index, tá? Então, abrir aqui um PHP, já temos aqui alguns dados, tá? Então, se eu voltar lá no nosso user controller, tá? Eu recebo aqui users, e é isso que eu vou estar trabalhando aqui, tá? Então, vou dizer o seguinte, um for each users as user. Beleza, tá? E aqui simplesmente é passar o que eu preciso, né? Então, o que eu posso estar passando aqui, então? Eu posso colocar aqui um echo e simplesmente aqui eu já posso estar configurando o que eu quero que apareça, tá? Caso você não queira fazer dessa forma, você pode fazer da seguinte maneira também, tá? Uma outra forma que você pode é simplesmente estar fechando aqui o PHP e abrindo aqui logo em seguida, tá? E o que vai aparecer aqui, basicamente, vai ser o que vai ficar repetindo, tá? Então, se eu colocar uma tr e fechar aqui a td e colocar outra tr, basicamente a quantidade de linhas que vai aparecer aqui é a quantidade de vezes que eu vou estar repetindo, tá? Então, eu vou ter quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 4, 5, 6. Tá? E o meu for each ele vai ser o responsável por estar rodando aí e fazendo tudo isso, tá? Para ficar mais simples para a gente visualizar, eu vou colocar aqui uma border igual a 1. Tá? Vou colocar um valor qualquer aqui, 1, por exemplo, e vamos tentar rodar para ver o que já está acontecendo. Tá? Então vamos lá. O meu champ aqui já está iniciado. Vamos abrir aqui o navegador. E aqui vamos lá, localhost barra cruise underline PDO. Pode ter errado aqui. Beleza, ó. Então percebam que ele já veio para cá automaticamente, tá? Então ele já rodou aqui, já trouxe para a gente aqui direitinho aqui nessa tabela, tudo direitinho. Percebam que ele não trouxe para a gente nada, né, nenhuma linha, porque não tem nenhum dado inserido ainda. Então se eu colocar aqui o comando, vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar assim então mesmo. Certinho. Usuários. Vamos colocar aqui values no carlos. carlos@gmail.com. Percebam que se eu atualizar aqui a página, já vai trazer aqui um, tá? Então já está meio que conversando com o banco, só que não está retornando para mim valores, não. Vou colocar aqui vários dados aqui, atualizei e está trazendo para a gente. O que falta aqui para a gente é simplesmente escrever os dados que ele está pegando do banco, tá? E é bem simples, né? Abre um PHP, fechou, echo. Esse user, tá? Ele é um vetor, então basicamente você vai dizer qual a posição que você quer que seja escrita, né? Olhando lá para o nosso banco, vamos dar aqui um describe usuários, tá? Então a gente vai pegar aqui código, nome e e-mail. Então, aqui vai ser código. Aqui vai ser nome. E aqui vai ser o e-mail. Beleza, tá? Então vamos atualizar lá e ver o que acontece. Tá? Então já está pegando aqui o código direitinho, o nome e o e-mail. Basicamente, tá? A gente vai em seguida ver detalhes, editar e excluir. Isso a gente vai fazer aqui no segundo vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso aí para vocês. Tentem fazer esse exemplo, daqui a pouco a gente já vai estar gravando o próximo, tá?